Mas, Ronald, quando você fala em reposição hormonal, o que significa reposição hormonal? Por que esse nome é muito controverso? Eu acho que esse nome é o nome mais perfeito que se tem que se colocar. E muitos falam aí em terapia de... Enfim, tem vários nomes. Mas o nome, na minha opinião, mais correto é de reposição hormonal mesmo. Sabe por quê? Porque se você for procurar no dicionário o que significa a palavra repor, repor significa recolocar, colocar de volta uma substância ou uma coisa que foi retirada do seu local de origem. Então, toda vez que nós falamos reposição hormonal, tem que ficar subentendido na cabeça de todas as pessoas e principalmente dos médicos que trabalham neste modelo de medicina, que é o modelo de medicina que nós pregamos, que reposição hormonal significa você colocar de volta um hormônio, mas o mesmo hormônio que o seu corpo produz e que naquela ocasião deveria estar produzindo em quantidades ou em níveis de excelência, mas não consegue mais produzir. Ou seja, eu estou falando de hormônios isomoleculares, eu estou falando aqui de hormônios bioidênticos, eu estou falando de hormônios quimicamente iguais àqueles que nós produzimos do ponto de vista químico, idênticos, tá? Na realidade, não haveria nem a necessidade de ter esse nome bioidêntico ou isomolecular. Eu acho que isso também não precisava ser nem dito, porque toda vez que eu vou falar de uma substância sintética, eu não posso chamar essa substância de hormônio. O que acontece? Eu já comentei com vocês aqui, vocês sabem disso tão bem quanto eu, que a indústria farmacêutica, para que ela consiga ter um retorno financeiro com os milhões que ela investe em pesquisa, em produção de medicamentos, enfim, até dos hormônios mesmo, ela precisa ter a patente, senão ela não consegue ganhar dinheiro com isso. Mas é proibido você patentear qualquer substância da mesma forma como essa substância foi encontrada na natureza. Então o que a indústria faz? Ela, para poder ter esse retorno, ela pega um hormônio, exatamente igual, vamos supor, a testosterona, por exemplo. Ela pega a testosterona, modifica quimicamente essa testosterona, transforma aquilo em uma outra substância e aí sim ela pode patentear e pode ganhar dinheiro, ela pode comercializar esse produto e ganhar dinheiro. Mas o grande problema é que a partir do momento que eu peguei um hormônio e modifiquei esse hormônio quimicamente, isso não pode mais ser chamado de hormônio. Isso é equivocadamente chamado de hormônio. Aquilo tem que ser chamado de uma droga com efeito hormonal, ou seja, essa substância ela consegue se encaixar no receptor dos nossos hormônios. Porém, como os nossos hormônios eles mandam a ordem daquilo que eles querem que faça, através de uma reação química no momento em que ele se encaixa no receptor, como eu disse a vocês, ele vai se encaixar, mas a ordem daquilo que ele quer que faça vai ser uma ordem equivocada, porque aquilo foi modificado quimicamente. Então essa reação química também vai ser equivocada. Ela pode ser potencializada, ela pode ser minimizada, e ela pode, com isso, em consequência disso, trazer uma série de efeitos aí que nós simplesmente não conhecemos. Uma boa parte dele nós conhecemos sim e sabemos, mas pode trazer efeitos aí que nós nem sabemos quais são ainda. E pior do que isso, alguns colegas médicos e muitos alunos já me perguntaram muitas vezes: Ronald, me diz uma coisa, existe alguma diferença em nível de atuação em receptor hormonal de um hormônio para uma droga com efeito hormonal? E é assim que eu vou chamar essas substâncias a partir de agora? É claro que existe. Os nossos hormônios endógenos, quaisquer um deles, quando eles vão se encaixar no receptor, eles fazem este movimento, ó. Eles entram, dão a ordem e saem, entram, dão a ordem e saem. E nesse momento em que eles saíram aqui, eles começam a ser degradados. Por isso, os nossos hormônios são liberados em forma de picos ao longo do dia dentro do nosso corpo. E qual é a diferença de uma droga com efeito hormonal? Dependendo do radical químico onde ela foi modificada, ela pode passar mais ou menos tempo, mas os hormônios sintéticos, ou seja, as drogas com efeito hormonal, quando elas vão se encaixar no receptor, elas não fazem esse movimento de entra e sai. Elas se encaixam e ficam, e elas permanecem. Alguns deles podem permanecer por dias, outros podem permanecer por meses,
até com que ele saia daquele sítio ali, daquele receptor hormonal. E é dessa forma. É por isso que as drogas com efeito hormonal são capazes de suprimir uma glândula produtora de hormônios, enquanto os nossos hormônios bioidênticos, por essa questão de receptor, eles não têm esse potencial. É simples assim. Não existe o que fosforilar muito a respeito disso, pessoal. E aqui eu estou me dirigindo principalmente aos meus colegas médicos. É importante que vocês entendam essa atuação, como funciona a bioquímica dos hormônios, como funciona, qual a diferença, principal de tudo, qual é a diferença de uma droga com efeito hormonal para os nossos hormônios. Isso é fundamental, isso é básico que você compreenda, até porque é para você ter segurança.